Eu sou a Aline, por NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar finalmente sobre Duna, esse novo filme do Denis Villeneuve, que era aguardadíssimo, acho que por muita gente e por mim também. Eu assisti o filme nos cinemas e foi o meu retorno aos cinemas depois de quase 2 anos sem ir. O meu último filme eu tinha visto em fevereiro de 2020, então é uma emoção a mais poder voltar para os cinemas para assistir Duna. E eu vou contar aqui para vocês o que eu achei inicialmente, sem spoilers, mas depois, logo em seguida, eu vou entrar numa análise um pouco mais com spoilers. Eu só queria deixar claro que eu esperei para voltar para o cinema já vacinada, completamente vacinada, com primeira, segunda dose, 15 dias depois da segunda dose, quando meu marido já tinha sido vacinado também com segunda dose, tipo, né, todo mundo aqui em casa completamente imunizado. Fui com máscara PFF2 e fiquei com ela o tempo todo no rosto, que são máscaras que protegem mais. Então eu me senti um pouco mais segura de poder voltar aos cinemas. Se você está se sentindo um pouco mais seguro também e consegue tomar essas precauções, Duna é um filme que eu acho que vale a nossa volta aos cinemas. Eu fiquei muito feliz de ter voltado com ele. Porque sim, Duna é um dos maiores filmes que eu vi nos últimos anos, e eu tô falando maior por uma soma de fatores, pela força da história, da obra original, por tudo que ela representa para a cultura pop, para ficção científica, até mesmo para fantasia, e por esse resultado incrível que é a soma do trabalho do diretor Denis Villeneuve, da equipe técnica e também do elenco maravilhoso desse filme. Mais do que somente um filme, Duna é uma experiência sensorial, visual, e eu acho que isso foi fundamental para que esse filme tivesse o impacto que ele precisava ter. Eu sei que tem bastante gente que ficou com birra do diretor, mas eu acho que ele tá certo em tentar incentivar as pessoas que estejam se sentindo seguras a ver isso no cinema, porque faz diferença. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô aqui querendo defender as falas do Denis Villeneuve, eu quero fazer uma vaquinha para ajudar o Denis Villeneuve nas suas produções, é isso? Não, é que eu acho que Duna realmente é uma experiência diferente de muitos filmes que a gente tem aqui. A experiência sensorial e que é trazida com esse filme, e amplificada quando a gente assiste numa tela gigantesca, com um som torando ali, é realmente muito imersivo, é muito envolvente e faz diferença pra gente comprar o filme ou não, talvez. Eu vou chover no molhado aqui e começar falando sobre os aspectos técnicos de Duna, porque eles são realmente estonteantes. Sim, eu estou falando de fotografia, mas não só isso. Eu estou falando de direção de arte, eu estou falando de figurino, de construção de cenários, de construção de objetos de cena. Tudo isso somado com uma trilha sonora inspiradíssima do Hans Zimmer faz com que a gente sinta essa atmosfera quase opressora desse universo de Duna, dessa história que a gente está entrando. Eu senti algumas coisas que eu senti ao ler o livro e isso me deixou bastante satisfeita. Por exemplo, em alguns momentos parece que a sua garganta fica até seca de tanto que é evidenciado ali a falta da umidade. Eu vi outras pessoas comentando isso também e eu achei muito legal. Quer dizer, olha como o filme coloca a gente dentro dessa história. No filme de Duna a gente é apresentado a esse futuro e a essa situação que está acontecendo no momento em que você tem troca de casas ali para administrarem esse planeta, que é o planeta Arrakis, o Duna, e o filme funciona como uma grande introdução a essa história. Ele vai tomando o seu tempo para ir colocando as peças no lugar, para ir mostrando as coisas pra gente, para ir apresentando esses personagens, e eu acho que isso é importante porque tem muita coisa complexa nessa narrativa, e assim como no livro, porque o Denis Villeneuve é muito fiel à narrativa do Frank Herbert,
eles vão explicando pra gente aos poucos enquanto a história vai se desenvolvendo. Seria um erro jogar muitas informações de uma vez que as pessoas não conseguiriam absorver. Eu não sei se vocês ficaram com dúvidas ao longo do filme. Se ficaram, deixe nos comentários, eu posso também ajudar vocês a esclarecer algumas delas. Mas eu senti que o Denis Villeneuve ele fez um trabalho bem bom de ir apresentando aos pouquinhos e deixar, se não tudo claro, mas pelo menos as partes principais nessa narrativa mais evidentes, independente se a pessoa leu o livro ou não. A partir de agora eu vou entrar em um pouco mais de spoilers da história. Se você não viu ainda, eu recomendo que você assista o filme e depois você volte no vídeo. Um exemplo de como o Villeneuve faz isso no filme, que eu acho que fica até melhor do que o que foi feito no livro, é como ele vai explicando pontualmente, sem ter que ficar fazendo um diálogo expositivo, qual que é a posição do imperador dentro do ataque ali da família Atreides. A gente vai vendo por uma conversa do barão com a Bene Gesserit lá, que é a mensageira do imperador. A gente vê, né, um diálogo do barão com o Rabban, que o imperador está se movendo ali junto com ele para fazer o ataque nos Atreides e quer, né, ficar de fora, quer que ninguém saiba que ele está envolvido nisso. No livro, lendo o livro, eu tive bastante dificuldade de entender isso inicialmente. Duna é um filme denso, é um filme tenso, é um filme que toma o seu tempo para desenvolver toda essa narrativa, o que pode levar muita gente a considerar ela uma narrativa muito lenta. Não é uma jornada fácil e muito menos divertida. Eu fico imaginando que quem chega para assistir Duna esperando um novo Star Wars ou um novo Senhor dos Anéis, que é um filme que é bastante comparado, né? Tem sido bastante comparado com Duna por conta do seu tamanho e do seu impacto no cinema. A comparação pode até ser válida em alguns aspectos, mas o clima de Star Wars e o clima de Senhor dos Anéis é muito diferente do clima de Duna. Entrar no universo de Duna é incrível e a gente fica extasiado, mas ao mesmo tempo a gente fica drenado, sobrecarregado com aquilo. Não tem momentos divertidos, engraçados pra gente dar risada, pra gente sentir que a gente tá se divertindo vendo aquilo. Não é divertido assistir Duna. Eu sinto que entrar na história de Duna é tipo andar nas areias do deserto de Arrakis, entendeu? Você tá andando e os seus pés estão afundando e parece que você tá se sentindo cada vez mais pesado, parece que você não tá saindo do lugar, você não sabe para onde você tá indo, tá quente, tá incômodo, mas ao mesmo tempo é lindo, é incrível, é uma experiência única e que talvez vá ser recompensadora para você. Acontece que o resultado não é extremamente palatável e comercial. Quando eu penso que Duna é um filme difícil de ser adaptado, eu penso muito mais nesse aspecto. É claro que a escala, né, o filme que o Villeneuve entrega aqui é algo que uns anos atrás não daria para ser feito. Mas eu acho que a maior dificuldade de Duna é ser uma história que vai agradar muita gente. Eu não acho que é uma história que vai agradar muita gente. Eu acho que tem pessoas que vão gostar muito e tem pessoas que simplesmente não vão conseguir se envolver com essa narrativa, se importar muito com esses personagens. Uma das principais considerações que eu ouvi de pessoas que tinham assistido o filme é que eles não tinham conseguido justamente se identificar com esses personagens, que acharam a história muito fria, muito sóbria, muito sem emoção. Eu tenho um clube de leitura aqui no canal que eu discuti o livro do Frank Herbert e, é claro, discuti o livro com spoilers. Eu vou deixar o link do clube de leitura aqui, mas se você quiser assistir lá, entenda que eu discuti a história do livro do início ao fim. Mas uma das coisas que eu falei bastante, eu e o Dani, né, o meu irmão, que a gente faz essas discussões do clube de leitura, é sim como a gente teve dificuldade de entrar dentro da narrativa de Duna por ser uma narrativa fria, por ser personagens que não são muito carismáticos. Ou seja, isso é uma coisa que é muito uma essência da obra original. Eu acho, na verdade, que o Villeneuve aqui no filme, ele faz um trabalho bom até
de tentar, de formas sutis, dar uma humanizada maior nos personagens, especialmente no Paul e na Jessica, que são personagens que a gente vai ter que se importar mais ali. Por exemplo, o Paul tem as conversas dele com o pai e, né, falando quanto ele tá com receio de não suprir as expectativas para ser o herdeiro da casa Atreides, e a gente também tem o relacionamento dele com o Duncan Idaho, que eu acho que é boa para mostrar esse carinho que ele tem, uma coisa até um pouco, né, paternal, que ele mira ali de talvez um cara que não tem tantas ressalvas com ele, não é tão frio com ele quanto o pai dele, talvez seja um pouco mais distante. A Jessica, ela foi inclusive criticada por algumas pessoas mais puristas aí do livro, nos momentos em que ela passa o nervosismo dela, que honestamente eu achei genial. E também tem alguns momentos com o Leto que eu gostei, foram momentos simples, pequenos, mas eu acho que conseguiu mostrar o elo forte que existe entre eles, né? Uma hora que um pega na mão do outro e que, né, ele passa a mão assim no pescoço dela, ou até o momento que eles estão na cama ali e ele diz pra ela que ele deveria ter se casado com ela. Essa fala, inclusive, do Leto existe no livro e ele não fala pra Jessica. Eu lembro que quando eu li isso, eu achei tão frio, porque no livro eu não lembro de nenhum momento entre esses dois personagens, um momento de carinho. E isso é importante porque a gente entende que a Jessica, ela abriu mão de muita coisa, de tudo que ela acreditava, né, das Bene Gesserits, tudo que ela cresceu acreditando por amor a esse homem. Eu tô trazendo todas essas informações do livro porque eu queria deixar claro que o material base para construção desse filme é sim muito sóbrio, é muito sério, pode ser considerado meio sem emoções. Eu tinha dúvida se o Denis Villeneuve ele iria seguir essa linha bem próxima do livro ou se ele iria tentar fazer com que as emoções fossem um pouco mais afloradas nos personagens, que a gente conseguisse criar essa identificação maior, coisa que no livro realmente é um obstáculo. Eu acho que ele tentou um meio termo ali e pra mim foi satisfatório, mas eu entendo que pra muita gente, mesmo esse pouco que ele fez, o que ele colocou a mais não foi o suficiente. Eu, como leitora do livro, só fui desenvolver um apego maior com esses personagens aí pela metade final do livro. Acontece que aqui no filme a gente tem só a metade dessa história, primeira metade sendo adaptada. Portanto, eu acho que o público desse filme vai acabar se dividindo, eu já percebi isso por alguns comentários, ou as pessoas estão amando muito esse filme, comprando a ideia, ou pelo menos aceitando ela e abraçando todo o restante do filme, ou então elas vão encarar toda essa frieza como um problema, uma questão, vão ter bastante dificuldade em gostar do filme. Completando a defesa do Villeneuve aqui, eu acho que as mudanças que ele faz, que são pequenas, mas para mim foram marcantes, ele consegue trazer no filme mais emoção, mais tensão e mais ação para essa primeira metade da história do que existia na obra original. Ainda assim, ele escolhe seguir o livro, ele claramente tem uma reverência muito grande pelo texto do Frank Herbert e ele preferiu entregar aquilo que Duna é. Se as pessoas quiserem comprar, ok, se não quiserem... Concluindo, o filme é perfeito, na minha opinião? Eu acho que não, porque ele, nessa reverência toda ao texto do Herbert, talvez aqui eu esteja cometendo uma heresia, como diz o meu irmão, então quer dizer que o problema é que é fiel demais ao livro? Eu acho que o texto do Frank Herbert, ele envelheceu muito bem em muitos aspectos, mas ainda tem alguns que são um pouco complicados, ainda mais hoje em dia, e essa questão do desenvolvimento dos personagens é uma delas. Então essas questões são trazidas também para dentro do filme de Duna. Então o problema agora é o livro do Frank Herbert. Em
parte. O livro é muito bom? Sim, o livro é muito bom, mas eu acho que a gente consegue entender a grandiosidade dessa obra uma vez que a gente tem ela completa, início, meio e fim. Daí você olha para essa jornada sabendo como ela acaba e fala, caramba, parecia que não era tão bom assim, mas é. Assim como no filme, aqui o livro ele também toma o seu tempo para desenvolver essa narrativa e parece que a gente está perdendo tempo demais ali também. Então chegamos ao fim, que é um outro elemento que eu vejo que algumas pessoas reclamaram. Eu acho esse final do filme um pouco dúbio, porque em parte eu vejo como um bom final, sim. Eu não vejo ele como um final abrupto, é um momento de transição bem grande para os personagens que a gente está acompanhando ali. A Jessica e o Paul, eles acabaram de ver o mundo deles, tudo que eles conheciam e onde eles se sentiam mais ou menos seguros, mas ruir e perder a pessoa que eles mais amavam para ter que encarar um mundo novo, um mundo excitante, mas um mundo perigoso ali naquele encontro com os Fremen. Então é um processo de mudança muito grande. Então eu entendo por que o Villeneuve quis parar nesse ponto e toda essa perspectiva, inclusive evidenciada ali pela personagem da Zendaya, né, a Chani virando para eles e falando isso aqui é só um começo, né, é um novo começo para eles. Sim, faz sentido a história parar nesse ponto, principalmente se você não conhece a história completa e consegue entender todas essas mudanças evidenciadas pelos personagens. O Paul também tá numa mudança interna muito grande. Ele é um garoto que tem as suas inseguranças, mas tem um grande poder crescendo dentro dele também. E tem uma descarga de poder naquele momento em que o Leto morre, que eles entendem isso, e de repente ele tem umas visões muito loucas e muito grandiosas e muito assustadoras da Jihad, né, dessa guerra santa, que ele vê como uma possibilidade real e muito assustadora dessa guerra ser travada e, em nome dele e, né, levando aí morte e destruição para muitos lugares, muitas pessoas. Por tudo isso, eu acho que esse é um ponto ok para parar a história. Mas eu entendo também esse nível de frustração de que, putz, parece que a história tava começando a acontecer e daí o filme acaba. Porque até então muita coisa parece ser introdutória nesse universo. E é um filme de 2 horas e meia. De 2 horas e meia que por conta de toda a atmosfera parece que você tá ali há 3 horas e meia dentro daquela história. Então é um final anticlimático? É. Mas visão de quem conhece o livro, conhece o futuro dessa história, eu acho que nenhum momento seria bom o suficiente para parar. Existe um momento no livro que existe um salto temporal que talvez fosse interessante para levar o filme até lá e aí fazer o salto temporal para depois o filme retomar anos depois. Só que, para o filme chegar nesse ponto da narrativa, ele teria que ter mais uns 30 a 40 minutos de história que eu não sei se ia tornar o filme mais difícil comercialmente, até mais difícil ainda para o público assistir. E minha opinião, mesmo que a gente chegasse nesse salto temporal, ia ser igualmente frustrante essa sensação de a gente ainda não viu a história acontecer. De ponto ruim por ponto ruim para acabar essa narrativa, eu acho que o Villeneuve escolheu um momento ok. É uma adaptação complicada, ao mesmo tempo que eu entendo que essa história precisa de muito tempo para conseguir se desenvolver na sua plenitude, a gente precisaria ir realmente de umas 5 horas de adaptação, e para isso a gente já pensa, então, beleza, então faz 2 filmes. A gente só consegue entender a grandiosidade dela quando ela chega ao seu fim. Portanto, eu acho que Duna é uma história que vai acabar te ganhando mesmo por isso que o Villeneuve conseguiu entregar aqui, pela atmosfera, pelo universo, pelo interesse e curiosidade de entender mais o que está acontecendo, pelo potencial da narrativa, pelo potencial de crescimento desses personagens. Eu acho que se isso aconteceu e o filme te ganhou com isso, existem grandes chances de você assistir a parte 2 e ver como que foi recompensador
acompanhar essa jornada exaustiva que é Duna. Concluindo, eu acho que o Villeneuve fez aqui o melhor que ele podia fazer com esse material, que é muito bom, mas que é muito difícil, que não é muito carismático, que não é muito palatável. Eu senti falta de algumas coisas, mas eu tô imaginando que a parte 2 vai ser o suficiente para conseguir trazer esses elementos. Eu só fico com um pé atrás com um elemento que me surpreendeu de não ser incluído nessa primeira parte. Em nenhum momento a gente escuta um nome que é presente desde o primeiro momento do livro. E eu não vou falar aqui qual é esse nome, porque se eles decidiram não colocar no filme, esse aqui é um vídeo sem spoilers do livro. Então, Villeneuve que se vire aí agora na parte 2 para dar a força que esse nome precisa ter na narrativa pra gente chegar ao final dela. É isso, eu saí muito satisfeita do final de Duna. Me digam nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês sentiram sede assistindo, se vocês se identificaram, conseguiram gostar dos personagens ou não, se vocês estão realmente empolgados para a parte 2. Por favor, compartilhem comigo suas impressões, principalmente vocês que não leram o livro e têm um ponto de vista diferente do meu. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal falando as diferenças do livro e do filme. Não foram tantas, mas foram algumas interessantes. Então fiquem aqui no canal, deem o like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui, compartilha e clica no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Siga a gente lá no Instagram também, que eu posto outras dicas que não necessariamente viram vídeo aqui no canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!